Alguns já ouviram falar de Voltaire, filósofo francês, iluminista, viveu no século XVIII. E esse pensador, ele disse uma frase no seu tempo, que foi a seguinte: dentro de 100 anos, a Bíblia terá sido completamente esquecida e o cristianismo deixará de existir. 250 anos passaram desde a morte de Voltaire, e o que a gente constata olhando para a história? Que ele estava completamente enganado, que ele estava totalmente errado. Não só o cristianismo está vivo e ativo, e se multiplicando e crescendo, e a igreja está cumprindo a grande comissão no mundo, como também a gente está vendo hoje pesquisadores nas maiores universidades do mundo falarem sobre a importância da fé. A fé que, segundo os iluministas, teria perdido a sua importância, o seu valor, ela é considerada hoje pela academia como algo relevante, algo importante. Para vocês terem uma ideia, essa semana, até mesmo no Brasil, o Conselho Federal de Medicina tomou uma decisão de criar uma comissão de espiritualidade e saúde. Essa comissão tem o objetivo de estudar os impactos que a fé causa na saúde física e mental das pessoas. E esse tipo de iniciativa mostra para a gente que Voltaire estava definitivamente errado, né? Não precisa ser muito culto para perceber o valor da fé e o valor que isso tem na nossa vida. Falando a respeito dessa iniciativa do Conselho Federal de Medicina, saiu uma reportagem ontem que eu li, que dizia assim: pacientes entrosados em práticas espirituais costumam relatar níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Se estiverem lidando com uma doença, a recuperação tende a ser mais rápida e a resposta ao tratamento melhora. Essa é uma constatação neutra, isenta, de gente que não tem fé em Jesus, de gente que não entende uma vida no Espírito, que não entende a realidade do reino de Deus, de gente que está preocupada apenas em enxergar a verdade de forma honesta e isenta. Estão chegando a essas constatações. Para a gente, essas constatações, elas têm dois fundamentos importantes. Tem duas coisas que a gente aprende aqui. A primeira delas é que, como os reformadores diziam, nós fomos criados teorreferentes, é uma palavra que eles usavam para dizer, a gente foi criado para viver em relação a Deus, tendo Deus como referência. Ele é a nossa referência e sempre vai ser. Aí eles falavam assim: nós fomos criados corandeu, para viver diante de Deus. É isso que essa expressão latina quer dizer. O homem não foi criado para viver rompido com seu Criador. Ele foi criado para um relacionamento com seu Criador. Por isso, Agostinho, logo na introdução das suas confissões, ele faz uma oração dizendo: Senhor, o Senhor nos fizeste para Ti. E o nosso coração estará ansioso até que aprenda a descansar em Ti. Nosso coração sem Deus vai ficar aflito, inquieto, até que aprenda que ele foi criado para se relacionar com Deus e descansar em Deus e aprender com Deus. Essas são convicções bíblicas. Essa é a primeira, não é? Ou seja, fomos criados para esse relacionamento. A segunda delas é que nós cremos num Deus que intervém, um Deus que age na história, um Deus que responde ao clamor do seu povo, um Deus que diz assim para a gente: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? A gente crê num Deus que intervém, de modo que a oração, a gente percebe que está no centro de toda a espiritualidade cristã, e deveria ser um tema mais estudado por nós, deveria ser uma prática mais desejada por nós, mais exercida por nós. O que a gente detecta muitas vezes é que há uma resistência à oração. Eu entendo que esse acanhamento que muitas vezes a gente tem de viver uma vida de oração, de falar com Deus em todo o tempo, tem a ver com o fato de que a nossa relação com Ele está um pouco obstruída por causa da nossa pecaminosidade, não é? Já viu aquele cônjuge que adulterou e mesmo que tenha sido perdoado verbalmente, ele se sente envergonhado de falar com aquele que o perdoou, não é?
porque sabe que está em falta, sabe que tem uma culpa ali pesada, né? A gente parece que se relaciona com Deus meio assim, e a Bíblia não recomenda que a gente faça isso, mas é uma culpa que às vezes a gente não consegue administrar, mas que a palavra diz assim: olha, esse Deus que vocês traíram, esse Deus diante de quem vocês não conseguem se aproximar, que vocês ficam acanhados de ir até Ele, sabe o que o Evangelho diz? Que Ele veio até vocês, Ele fez esse movimento de aproximação, de puxar a gente de volta para o relacionamento com Ele. Isso é muito bonito na Escritura. A Bíblia fala sobre esse retorno do início ao fim. Quando Salomão foi consagrar o templo, Deus fala assim para ele, responde a oração dele, naquele momento em que o templo suntuoso de Salomão estava sendo consagrado. Fala assim: Salomão, você sabe para quê que é toda essa estrutura suntuosa, bonita, rica que você construiu? Você sabe qual é o único propósito dela? É vocês terem um relacionamento comigo. Não é para vocês, do mesmo jeito que os egípcios, por exemplo, né, se gabavam das suas grandes e faraônicas construções. Olha como nossos deuses são mais fortes, olha que obras suntuosas. Não! Deus não se impressiona com isso. Ele fala assim: Salomão, eu consagro esse lugar, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei esse povo que vai estar clamando a mim dos céus, e vou perdoar o seu pecado, e vou sarar a sua terra, porque esse lugar, o único propósito dele é que esse povo tenha um relacionamento comigo. O que deixa Jesus indignado diante daqueles vendilhões do templo que estavam vendendo coisa no meio de um lugar que era consagrado a esse relacionamento que era o templo? Ele fala assim: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, esse templo aqui, Deus diz lá em Isaías que ele foi feito para um relacionamento com Deus, não tem qualquer outro propósito. Deus não se impressiona com a nossa estrutura, ele se impressiona e Ele quer de nós relacionamento pessoal, conversa, ouvir a gente, atender a isso, e Ele quer falar com a gente também, é óbvio. Então, a Bíblia ensina para a gente que hoje, na Nova Aliança, esse relacionamento já não acontece mais dentro de um templo onde sacrifícios são oferecidos, não é? Porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então hoje, onde é que o Espírito de Deus habita? No nosso coração. Pentecostes veio, não é? E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Hoje, esse momento de culto, de oração, tem que ser uma realidade cotidiana, corriqueira. A gente não só não deve ter acanhamento para chegar diante de Deus, mas a gente precisa chegar diante de Deus, precisa deixar que Ele venha nos avivar, nos vivificar, nos converter a partir de uma vida de oração. E Ele enviou, antes de enviar o Espírito, Ele enviou Jesus para ensinar para a gente esse caminho excelente. Jesus era um homem de oração. Jesus foi capaz de levar a missão até o fim, inclusive porque era um homem dedicado à oração, e a Bíblia é muito clara quando fala disso. E Jesus coloca para a gente, então, algumas lições sobre como é que a gente tem que orar, ou melhor, quais elementos, quais ingredientes a nossa oração tem que ter, se a gente quer se chegar a Deus, se a gente quer agradar a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9, é interessante que o texto que a gente leu essa semana de Lucas 11, é um texto paralelo a esse, é o relato do sermão da oração do Pai Nosso, feito por Lucas. E nesse texto, Lucas relata que os discípulos teriam perguntado: Senhor, como é que a gente tem que orar? Senhor, ensina para a gente a orar. Há um desejo da parte dos discípulos de aprender esse caminho de relacionamento com Deus, o caminho da oração. E esse desejo, irmãos, tem que estar presente no coração de todo cristão, no meu e no seu coração. Então eu quero que você se aproxime desse texto com esse desejo. Senhor, me ensina. Eu quero aprender o que tem que ter presente na minha oração. E aí ele fala de alguns elementos. Vamos ficar atento aqui à leitura. Mateus 6, verso 9. Portanto, orem assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Essa é a oração do Senhor. E a oração dele não é uma oração que a gente entende que deva ser uma reza. A igreja tem tratado essa oração como uma reza ao longo da história. Tem alguma coisa de errado em rezar, ou seja, orar essa oração decorada, né? Não, não tem nada de errado. Mas eu entendo que esse não era o propósito de Deus ao estabelecer esses ensinamentos. O propósito de Jesus era ensinar a gente elementos, ingredientes que devem estar presentes na nossa vida de oração. E a gente vai expor aqui essa relação de elementos. A preocupação do Senhor era, olha, a oração ela está na espinha, ela é a espinha dorsal da espiritualidade cristã verdadeira. Não existe vida com Deus sem vida de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada a definhar. E uma igreja que está sendo despertada para a oração é uma igreja que tende a se tornar cheia de vida. É uma igreja que vai cumprir a sua missão no mundo, uma igreja que vai evangelizar, que vai ter fervor espiritual para levar essa missão adiante. E a gente precisa aprender esse caminho. Essa é uma questão que a gente considera aqui para a nossa reunião de oração. Um tempo atrás eu ficava assim, gente, mas a gente tem quase 1.500 membros, como é que a gente tem 30 pessoas frequentando a reunião de oração? E a gente começou a falar sobre isso. Hoje a gente está vendo um grupo de quase 100 pessoas frequentando a igreja toda quinta-feira. Já é um grupo mais expressivo, mas não representa 10% da membresia da igreja. E a gente deve parar para pensar, não simplesmente na frequência a uma reunião de oração como uma referência absoluta, não é? Porque muita gente não vem porque não pode, né? Existem outras reuniões de oração que acontecem na igreja, a reunião do Move na quinta-feira, do UP, de oração às sextas, 7 horas, do Gol, sábado, 19 horas. Talvez esse número passe de 10% daqueles que frequentam essas reuniões. Mas o que a gente tem pedido a Deus é que Ele nos ensine a ser uma igreja que está junto orando, que se reúne para clamar. Emociona muito a gente ver no retiro, não é? Que está todo mundo ali disponível, acorda cedo mesmo, porque aquele colega de quarto não deixa você dormir até mais tarde. E aí a reunião de oração lotada no retiro, 7 horas da manhã. Gente, isso agrada muito a Deus. E esse tipo de movimento de oração e desejo de orar e desejo de estar junto é um desejo de aprendizado. Esses encontros de oração são momentos de treinamento, não são o fim em si mesmo, são só o meio de treinar a gente para praticar isso todo dia. E a gente precisa buscar crescer nisso como igreja, como o pastor Antônio Liles dizia, não é? Porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não existe uma espiritualidade cristã pujante, relevante, impactante, quando não há uma vida devotada a Deus em oração. E a gente vai então refletir sobre isso que o Senhor falou aqui, fazendo um apanhado desses conteúdos que devem estar presentes na nossa oração. Veja bem, a oração do Senhor, ela contém esses conteúdos todos, não é? Mas eu creio que nem sempre a gente vai participar deles em todos os momentos que a gente ora. São elementos que podem estar presentes em orações diferentes, em momentos diferentes. E a primeira coisa que o Senhor coloca aqui é que a oração que agrada a Ele é uma oração que acontece em espírito de adoração e reverência. Isso fica claro logo no início da fala de Jesus, do ensino de Jesus, né? Ele fala assim, a oração de vocês tem que ser assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, autoridade, que está no céu, é transcendente, não está sujeito às coisas desse mundo, está acima de todas elas, acima de todo principado e potestade, é todo poderoso. Santificado seja o teu nome. Deus não vai se tornar mais santo. Santificado seja o teu nome
exaltado, que a gente entenda a tua santidade, que a gente perceba a diferença que existe entre um Deus exaltado acima de todos e nós, tão falhos e pecadores. E ele conclui também dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é um primeiro elemento chave da nossa oração e da nossa vida de oração. Eu lembro que eu li o primeiro livro que eu li quando eu me converti, que é O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, e um livro que na época me abençoou muito. Como já tem mais de 30 anos que eu não leio, nem sei se hoje eu recomendaria, mas uma coisa que me marcou logo no primeiro capítulo do primeiro livro cristão que eu li quando eu me converti. Ele falava assim: olha, às vezes a gente trata Deus como se Ele fosse o nosso servo. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, faz isso, faz aquilo. E a gente vai tendo uma relação utilitária com Deus, em que Ele está aqui para servir a gente. Ele falou: olha, Deus me incomodou em relação a essa forma de oração. Está errado? Pedir não. O Senhor falou que a gente tem que pedir, não é? Acabei de ler o texto de Jesus. Mas ele diz assim: olha, com o Pai Nosso a gente aprende que antes de pedir qualquer coisa, a gente precisa exercitar a adoração. A gente precisa expressar adoração, colocar cada um na sua posição. Senhor, santificado seja o teu nome, o Senhor está nos céus, acima de todos. E aí eu vou me colocar no meu lugar. Tem algumas tradições evangélicas em que você vê pastores orando: Senhor, eu determino. Quem é você para determinar? Se o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, disse para o Pai assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus fez essa oração: não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Não sou eu que determino, é o Senhor quem determina. O Senhor é Senhor e eu sou servo, e eu quero aprender a viver confiando num Deus soberano. Esse é um primeiro elemento que tem que estar presente na nossa vida de oração. Colocar Deus no lugar dele, nos colocar no nosso lugar, isso é adoração. Porque isso desmonta a nossa autossuficiência, não é? A nossa prepotência. Já de cara você já coloca assim: eu não tenho capacidade, eu não tenho a resposta, eu não tenho a solução, está para além dos meus limites. Até aquilo que está ao meu alcance, eu reconheço que é a tua provisão e a tua boa mão. A gente precisa aprender o caminho da adoração, e a gente deve fazer orações regulares de adoração. A adoração tem que ser uma realidade não dominical, tem que ser uma realidade diária na vida do cristão. Adorar a Deus, exaltar por quem Ele é, não pelo que Ele fez só. Não esperar a bênção vir para adorar a Deus. Não, eu vou adorar a Deus independente de a bênção vir ou não. Eu vou adorar a Deus porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Primeiro conteúdo. Segundo, da oração que agrada a Deus, é que ela parte de um desejo de se submeter à vontade dEle, não é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Teve um jovem rico que chegou para Jesus: Jesus, eu estou com crise, porque eu estou achando que eu não sou salvo, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus falou: olha, vai lá e obedece os mandamentos. Isso aí eu já estou fazendo, isso aí eu já dou conta, cresci na igreja, escola dominical, fim de semana de treinamento, kids, aprendi tudo sobre isso, já obedeço tudo. Aí falou: então tem uma questão aí, que você precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres. Senhor, vai me desculpar, mas no meu dinheiro mando eu. Jesus, eu quero ser um amigo bacana seu, tá? Eu quero tomar conselhos seus, mas você não é Senhor para mim. Senhor é aquele que fala e o servo obedece, não é? Não, eu não quero ter essa relação, eu quero continuar sendo Senhor da minha vida. Meu dinheiro, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu faço o que eu quiser com o meu tempo, com meus dons, com meus talentos. Eu me disponho a oferecer a minha casa para a célula se eu quiser. Eu discipulo alguém se eu tiver afim. Eu sirvo em algum ministério só se... Não, mas Deus está falando, não é assim que funciona, não é? Você precisa falar: Senhor, venha a nós o teu reino. Senhor é Senhor, reina sobre a minha vida. Faz a tua vontade em mim. Eu quero
renunciar a todo autogoverno, esse governo autocentrado e egoísta. Eu quero dar lugar ao teu reinado sobre a minha vida. Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor não vai satisfazer os desejos do coração de uma pessoa que está tentando agradar a si própria. Ele vai atender os desejos do coração daqueles que se agradam do Senhor e da vontade dEle. Esse é o compromisso do Senhor, não é? Deus quer trabalhar com a gente e a gente muitas vezes é que é o grande empecilho. Tem uma história de uma vez conversando com meu sogro, ele é médico, já está aposentado, mas ele disse que era comum no consultório dele, às vezes, o paciente chegar e falar assim: doutor, eu vim aqui pedir para o senhor fazer a prescrição, um pedido de um exame para mim, porque eu estou com uma doença tal. E o remédio que eu quero que você passe para mim é esse daqui, ó. Entendeu? Senhor, meu problema é esse aqui, a solução é essa, e é do meu jeito, não é você que entende. Esse mesmo mecanismo que esse paciente tem com o médico é o que a gente muitas vezes tem com Deus. A gente quer se aproximar dele como se a gente tivesse as respostas. E a gente muitas vezes não tem humildade para falar: Senhor, tem tanta coisa dando errado na minha vida. O que está acontecendo, Senhor? Onde eu estou errando? Senhor, eu vim aqui para te ouvir, eu estou em oração aqui pedindo, me ensina, me ajuda a enxergar, me mostra na tua palavra onde eu estou errando no meu casamento, onde eu estou errando na minha relação com meus filhos, onde eu estou errando na minha vida profissional, onde eu estou errando na minha relação com a igreja, na minha relação com meus colegas de trabalho. O cristão verdadeiro é alguém que está assim: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero aprender, eu estou aqui para aprender, crescer todo dia. Eu não quero, ano após ano, constatar que eu não andei um passo no progresso da vida cristã. Muito pelo contrário, eu quero aprender. Só que esse aprendizado, gente, não adianta só ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e orar e submeter o seu coração em oração a Deus. Seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita nos céus. Amém? Esse é um exercício. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade muitas vezes não é boa, está longe de ser perfeita e pode ser agradável para mim, mas se não for para Deus, ela não presta. Porque a vontade que presta é aquela que agrada a Deus. Jesus falou assim: olha, o reino de Deus, venha o teu reino. O que é isso, hein? O reino de Deus, Jesus falou, não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Outros trechos de outras passagens paralelas dizem, está dentro de vocês. O reino de Deus não é um lugar para onde eu vou depois que eu morrer. O reino de Deus é uma realidade já presente na vida daqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, que estão andando com Deus. Essas pessoas estão vivendo já a realidade do reino de Deus, mesmo que ainda não plenamente. Essa plenitude da vida no reino, realmente, ela vai vir quando a gente for glorificado, para viver eternamente com Deus em glória, né? Mas ela já é uma realidade na vida daqueles que têm o Espírito Santo, né? Talvez você diga assim, olha, tem tanta coisa fora do lugar, mas Senhor, eu quero que essa realidade de um convertido verdadeiro venha sobre mim e o Senhor reine sobre a minha vida e sobre o meu coração. Terceira lição desse texto é que a oração que agrada a Deus é feita em espírito de dependência dele. A gente é criado para não ser dependente, não é? A gente se orgulha de não depender mais de pai e mãe, a gente se orgulha de não depender de pessoas, de dar conta da nossa própria vida. Essa pode ser até uma virtude em alguma medida nesse mundo, não é? A pessoa que não consegue se emancipar afetivamente, se emancipar financeiramente, ela tem que parar e pensar na sua maturidade, né? E tem que trabalhar isso aí. Mas não é assim na nossa relação com Deus. Na nossa relação com Deus, independência é um grande defeito. A gente tem que ter consciência do quanto a gente depende dele. O pão nosso de cada dia, Senhor, me dá hoje. Alguns diriam assim,
Peraí, Jonas, mas eu trabalho, com o meu trabalho, que eu faço com as minhas mãos, o Senhor está me dando, ou melhor, eu estou conseguindo o meu pão, né? Mas não é assim que a Bíblia ensina para a gente. A Bíblia ensina que Deus é dono de todas as coisas. Ele é dono do pão que eu como todo dia. Ele é meu dono. É Ele quem mantém a minha saúde, a minha vida, a minha respiração, meus órgãos funcionando. É Ele quem sustenta todas as coisas. É isso que a palavra ensina. Nele vivemos, nos movemos e existimos. De modo que o que o Senhor está ensinando para a gente aqui é que até as coisas mais elementares da nossa vida, até nessas coisas a gente precisa reconhecer dependência de Deus. Se você tem, não é porque você merece, porque você é isso e aquilo, é porque Deus está permitindo que você tenha. Você é um mordomo, você é um servo. Nós estamos aqui para administrar aquilo que pertence a Deus. Como Davi falou na oração dele de consagração, né? Senhor, tudo que temos vem das tuas mãos, e é das tuas mãos que nós te damos. E a gente precisa desenvolver esse senso de dependência, gente. Senão a gente fica muito arrogante, fica muito prepotente. E a gente precisa todo dia falar, Senhor, continua provendo, obrigado pelo que o Senhor já proveu. E a gente precisa desenvolver esse coração que agradece. Paulo fala assim, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus, que vocês vivam uma vida de gratidão em tudo, não é nas coisas que dão certo não, não é quando existe fartura não, é graça como Jesus, não? 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, Senhor, obrigado, e agradeceu e diante daquilo o Senhor multiplicou aqueles elementos e sobraram 12 cestos cheios. A gente precisa desenvolver isso e a gente precisa entender que, assim como a adoração, a oração é uma necessidade nossa, nós temos necessidade de orar e de expressar gratidão todos os dias para a gente não cair nessa cilada do nosso coração. Não deixe que o seu coração esqueça de quem provê. A gente precisa exercitar isso. É um exercício na nossa memória, no nosso coração, para a gente se ajustar diante de Deus. O quarto elemento de uma oração que agrada a Deus, que Jesus coloca aqui nessa passagem, é que uma oração que agrada a Deus sempre se reflete na horizontal. Quando a gente está em contato com Deus, vivendo uma vida de oração, a gente vai necessariamente esbarrar, ou melhor, essa virtude desse relacionamento com Deus vai impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, tem misericórdia de nós, assim como nós temos tido misericórdia das pessoas. Uma vida de intimidade com Deus sensibiliza a gente para perceber como o Senhor tem perdoado uma dívida impagável, ou dívidas impagáveis que a gente tinha com Ele. Ontem a gente viu aqui no fim de semana de treinamento, porque Adão caiu, como é que Eva fez aquilo? Adão e Eva são nossos representantes, fizeram o que a gente faria se estivesse no lugar deles. E essa dívida impagável o Senhor resolveu de graça pagar. Jesus veio para pagar a nossa fiança diante da justa justiça do Pai. Ele veio quitar essa dívida, Ele veio absolver a gente de toda culpa. Mas a consequência natural é que isso seja consequência, que isso leve a gente a perdoar o outro, porque se a gente não perdoa o outro, isso seria uma falta definitivamente muito grave. É interessante que o único tema desses que a gente está expondo aqui, que o Senhor retoma no final da reunião, ou da oração, perdão, está no verso 14. É esse tema do perdão. Ele fala assim, logo que acaba a oração, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus está falando, olha, o Pai não aceita falta de misericórdia com gente que foi alvo de tamanha misericórdia. O que Deus está falando, o que Jesus está ensinando aqui é que perdão não tem a ver com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu quero, tem a ver com obediência a Deus. E a gente vai lá e obedece,
segundo Jesus, porque se a gente não obedece nesse ponto, aí ele pega pesado, e também não vai perdoar. Jesus não perdoa quem não perdoa. Isso para mim soa muito estranho, porque todo o evangelho fala de um perdão que vem pela graça. Isso se aplica a tudo na vida cristã, não é? A gente é perdoado gratuitamente, a gente não merece. Mas em um ponto, um único ponto, Jesus fala assim, olha, só tem uma coisa que eu considero inadmissível. Sabe aquela coisa? Deus resiste aos soberbos. Tem um tipo de gente que Deus resiste, nem Deus aguenta, é o soberbo. E ele está falando aqui, ó, tem uma questão aí que eu não consigo aceitar, porque se eu perdoei uma dívida impagável, como é que pode você que foi alvo de tamanha graça não passar adiante para os seus relacionamentos? Como é que pode você não perdoar o seu marido, a sua esposa, diante do que Jesus fez por você, do perdão que Ele derramou sobre a sua vida? E o que a gente vê, irmãos, é que esse aprendizado do perdão e de tantas outras questões emocionais que Deus quer tratar em nós, ele acontece quando a gente aprende o caminho da oração. Por que Jesus mandou a gente orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos? Porque é impossível você se dedicar a orar por aqueles que te perseguem e pelos seus inimigos e não começar a amar eles. Em algum momento isso vai acontecer. Estevão, sendo apedrejado até a morte, orou, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Por que Estevão perdoou aqueles caras que estavam matando ele, a pedrada? Porque Estevão era um homem de oração, e quando a gente ora, a gente começa a discernir a realidade espiritual, a miséria que aquele ofensor está vivendo, o fato de que existem forças malignas por trás dele, ou deles, né? João fala assim, se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? O que João está falando, ó, isso é incoerente. A gente não pode nutrir ódio por pessoas, alegando que por outro lado a gente ama a Deus. Uma lógica parecida Pedro coloca quando ele fala de vida conjugal. Ele fala assim, olha, vivam uma vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. É muito curioso o que Pedro está falando aqui, porque ele está falando de vida conjugal, de um marido tratar bem a esposa, e ele termina falando, porque se vocês fizerem assim, a oração de vocês não vai ser interrompida. O que é isso? Interrupção da oração. O que eu entendo na interpretação desse texto é que, dependendo do jeito que você trata o seu marido, do que você trata a sua esposa, que você trata os seus filhos, Deus não está te ouvindo. Deus não aceita um culto falso, que não se reflete na vida, um culto incoerente, uma oração que é da boca para fora. Deus só aceita a oração de quem perdoa, de quem caminha junto, de quem ama o próximo. Aí sim, Ele quer ouvir essa oração, Ele quer tratar esse coração. Por outro lado, irmãos, se a gente vive essa relação de intimidade com Deus, a gente vai vendo Ele tratar e fazer a gente pessoas tratáveis, fazer de nós gente tratável, gente que tem solução. Não é aquela pessoa arrogante que ninguém consegue confrontar, não. Eu nunca quero ser essa pessoa, eu quero ser alguém que está sempre pronta a ser confrontado. Tanto por aqueles que vivem comigo, como pelos irmãos da igreja, essa é a realidade de um cristão que nasceu de novo. Ele está pronto a ouvir e se deixar tratar, não é? E quinto e último elemento dessa oração que Jesus coloca, é que a oração que agrada a Deus deve evidenciar uma atitude de vigilância. Olha como é que ele termina. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, eu desde já oro, pedindo que o Senhor me ajude a não cair, porque eu sou ser humano, eu sou pecador, eu tenho essa natureza devastadora, autodestrutiva dentro de mim, eu preciso ser fortalecido espiritualmente. Jesus está falando, vocês têm que orar por isso. Vocês têm intercedido?
por si próprios? Vocês têm orado por santificação? Vocês têm orado para estarem preparados para enfrentar o mal no dia mal? E esse mal, ele pode ser o mal que está dentro de nós ou o mal que está fora de nós, né? Existe uma luta espiritual nas regiões celestes, que é o mal que está fora de nós, e Pedro fala assim, olha, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, o adversário de vocês, anda em derredor como um leão que procura alguém para devorar, resistam a ele firmes na fé. Está falando assim, olha, existe uma luta espiritual que todo cristão está enfrentando. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades espirituais das regiões celestiais. A gente precisa estar preparado para lidar com eles. E tem cristãos que não estão orando muito assim, porque vivem como se o diabo não existisse, como se o acusador não existisse, como se ele não armasse ciladas, e como se Jesus não tivesse advertido tanto a gente sobre ele. Esse é o inimigo que está dentro, que está fora de nós, e a gente precisa estar preparado para enfrentar ele. Mas Jesus fala também do mal que está dentro de nós, que é essa natureza pecaminosa, não é? Que faz a gente muitas vezes se isolar, que faz a gente ser autossuficiente, que faz a gente se distanciar de Deus assim. E qual é a solução para esse mal que está dentro de nós? A Bíblia é clara também. Tiago fala assim, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Confessem e orem para vocês serem curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas como é que eu lido com isso, meu Deus? Eu sou um pecador, eu tenho uma inclinação para o mal, como é que eu consigo me desvencilhar desse negócio? Tem alguma solução para isso? Tem algum remédio? Tiago está falando, tem! Confessa e ora! Ore e confessa, não importa a ordem. Ore e confesse uns aos outros. Não precisa confessar para o pastor, não. Você pode confessar para o seu discipulador, pode confessar para alguém da tua célula, alguém próximo, um amigo próximo, cristão, que está vivendo a caminhada talvez há um pouco mais de tempo que você, que pode te ajudar nesse momento. Alguém que pode ser um confidente, que você vai abrir o coração e pedir ajuda para se desvencilhar dessas impurezas, desses pecados. E ele fala assim, olha, se você acha que você nunca vai conseguir se livrar disso, vai sim. Sabe por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração tem poder, Deus responde a oração, peçam e lhes será dado. Amém, irmãos? Essa é a Bíblia que a gente crê, essa é a Bíblia que a gente lê. Algumas aplicações aqui para a gente guardar. Primeira aplicação, adore a Deus todos os dias em oração. Não espere o culto de domingo para adorar. O culto de domingo é o momento que tem adoração. Mas a adoração é muito mais do que cantar músicas na igreja. A adoração é uma atitude de falar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Exalte ao Senhor. Faça disso um exercício constante. Coloca lá um MP3 tocando com louvor e começa a cantar junto e começa a adorar e exaltar a Deus. Você vai ter experiências maravilhosas com Deus ali nos seus momentos de oração, de adoração a Deus, devocionais. Esse é um exercício nosso. E mais do que isso, a nossa adoração ela é refletida no modo como a gente vive. Confissão de fé de Westminster, que é a nossa base de fé. Primeira pergunta da confissão de fé é: qual é o fim último do homem? O fim último do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu e você fomos criados por Deus, para a glória de Deus. Eu e você não somos um fim em nós mesmos. A glória de Deus é o fim da nossa existência. Amém, irmãos? Essa é uma convicção de fé que a gente tem que ter. Por isso que Paulo, aos Colossenses, ele diz assim: tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam como para o Senhor, dando por meio dele glória ao Deus Pai. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, não ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu pai, à sua mãe. Esses não são os seus senhores. Paulo fala, a sua vida, seja lá o que você estiver fazendo, tem que ser feito para a glória de Deus, em espírito de adoração a Ele.
de devoção a Ele, de entrega a Ele. Essa é uma primeira aplicação. Adore todo dia. Oração de adoração é algo que tem que ser regular, e a gente precisa exaltar a Deus em todo o tempo. Segunda aplicação, clame submisso pelo cumprimento da vontade de Deus em sua vida. Clame submisso pelo cumprimento da vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu me submeto. Jesus, sabe por que ele foi vitorioso? A gente crê que em grande parte porque ele foi esse homem de oração. E ele foi esse homem de oração submissa. Gente, eu e você não queremos fazer essa oração, não. Talvez seja fácil fazer essa oração da boca para fora, né? Ah, Senhor, eu estou aqui, faz a tua vontade. Só que tem horas que dói fazer a vontade de Deus, que custa. Você vai ter prejuízo ou perda de ganhos, porque você resolveu fazer a vontade de Deus. Você vai sofrer desgastes às vezes, porque você decidiu fazer a vontade de Deus. E vai ter gente que vai começar a te odiar por causa disso, vai começar a ter problema com você, porque você decidiu ser submisso à vontade de Deus, e você colocou isso em oração. Agora, por outro lado, as maiores batalhas que eu e você enfrentamos na nossa caminhada com Jesus, na nossa luta contra o pecado, sabe onde elas vão ser vencidas? No altar da oração. Na nossa busca diária de entrega, de conversão, de tratamento, de santificação, nesse lugar onde existe confissão, nesse lugar onde minha alma se submete a daquele que reina sobre todas as coisas, é nesse lugar que as nossas maiores batalhas vão ser vencidas. Essa luta que você tem enfrentado talvez no seu casamento, sabe onde ela vai ser vencida? De joelhos no chão, em oração, clamando a Deus, colocando diante dele a sua crise, a sua luta. Você vai vencer pecados, você vai vencer fraquezas, você vai se tornar um marido mais amável, mais sábio, você vai se tornar uma esposa mais sábia que edifica a sua casa. Então, coração submisso é fruto de uma vida de oração, sim. Dificilmente alguém que ora muito, que se coloca e se derrama diante de Deus, não se torna uma pessoa tratável, né? Porque essa submissão a Deus acaba se refletindo positivamente nas nossas relações interpessoais. Terceira aplicação, expresse a Deus gratidão por tudo em todo o tempo. Purifique seus lábios de toda murmuração. Uma palavra talvez pouco usada hoje, não é? Murmuração é a pessoa ficar reclamando, sempre destacando as questões negativas da vida, sempre pronta a criticar, com a língua afiada. A comida, a falta de dinheiro, a desorganização, muito pouco pronta a ter uma postura de gratidão pelo que se tem, não é? E muito pronta a reclamar por aquilo que não tem. E Deus quer purificar nossos lábios disso. Isso não engrandece a Deus. Jesus tinha motivo para falar: Pai, 2 pães, 5 pães e 2 peixes, não é? Ele podia murmurar ali, não é? Mas ele não tinha pecado, então ele não murmurou. Ele agradeceu, obrigado. E o que Deus fez? Multiplicou. Talvez o que Deus esteja esperando de você e de mim é mais gratidão pelo pouco, pelo que se tem. E Ele vai multiplicar e Ele vai abençoar. Então expresse gratidão. Quarta aplicação, entenda a oração como meio de cura nos relacionamentos, gente. Sem conhecer a maioria dos casos aqui presentes, as relações interpessoais que se dão na vida pessoal de cada um, a maioria eu não conheço mesmo. E os problemas que cada um tem enfrentado, seguramente, eu diria, existe solução, porque Deus criou uma coisa chamada oração, e Ele é um Deus que intervém, e Ele quer vir em resposta ao teu clamor. Só que quem não está clamando, tem um senso de prepotência, né? Eu não preciso, para que eu vou clamar? Pedir é coisa para quem não tem, né? Eu tenho. A oração é um exercício de auto-humilhação.
Casamento está indo pelo ralo. Senhor, tem misericórdia, intervém na minha vida conjugal. Opera um milagre no coração duro da minha esposa, do meu marido. O filho está rompido com o pai, com a mãe. A palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Só que isso dificilmente vai acontecer se você não dobrar a sua cerviz, não se curvar diante do Senhor, não se derramar diante dele em oração. Nossas maiores lutas vão ser vencidas no altar da oração. Amém, irmãos? Guarde essa palavra. E não é fácil para ninguém. Alguns pensam assim, os pastores da igreja vivem uma vida tão ideal, né? Eu vejo tanta gente na igreja de Comercial de Margarina, aquelas famílias. É tudo puramente engano, irmãos. Não tem ninguém perfeito. Todo mundo está enfrentando a mesma luta. A diferença é que alguns já se acostumaram a curvar o joelho e se colocar no altar da oração e clamar ao Senhor e acreditar na intervenção dEle e pedir sabedoria a Ele todo dia. E outros não. Quem é que nasceu sabendo educar filhos? Quem é que sabe disso? Quem é que pode dar aula disso? A gente tem que ter muita humildade e falar, Senhor, me ensina, me faz dar sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça em oração a Deus, que a todos dá liberalmente, e não exige nada em troca, é liberal. A gente precisa exercitar isso, e a gente precisa pedir para que o Senhor venha tratar os nossos relacionamentos, e Ele quer tratar, começando no seu exercício pessoal de oração, e Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. E por fim, uma última implicação, ore como uma forma de vigiar contra os seus verdadeiros inimigos, não é? Nossa luta não é contra sangue e carne. Meus verdadeiros inimigos estão nas regiões celestiais, potestades, principados. Mas existe um inimigo mais terrível, às vezes, do que o próprio diabo, que é o orgulho do nosso coração. Ele precisa ser destruído. E aí, irmãos, Paulo, em um dado momento lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele vai falar da luta que a gente está enfrentando contra a fortaleza da nossa alma, uma certa fortaleza. E olha o que ele diz. As armas da nossa luta não são carnais, não são humanas. Você não está numa guerra humana. Você não precisa pegar em arma. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortaleza é essa? Raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Raciocínios falaciosos, mentirosos e arrogância. Sabe o que Paulo está falando aqui? Tem esperança para o soberbo? Tem gente que destrói a família porque não consegue sair do pedestal, não consegue abandonar o senhorio da sua casa, né? Paulo está falando assim, olha, você quer saber? O cara pode estar acreditando nas piores mentiras. Esse cara pode estar agindo de uma forma completamente arrogante, essa mulher. Mas até para esses há solução, porque as nossas armas não são carnais, os recursos humanos se esgotaram, mas as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E se a gente deixar de acreditar nisso, irmãos, não faz mais sentido vir à igreja. A gente está aqui porque a gente acredita que a gente serve a um Deus que intervém. E é esse Deus que intervém que vai blindar a nossa alma contra as investidas de Satanás. Amém? Que vai fazer a gente vitorioso, que vai nos ensinar a ser uma igreja que prevalece em oração. Uma igreja que cresce porque é viva, porque vive um relacionamento intenso com Deus e não tem outro caminho para esse relacionamento senão uma vida de oração. Uma igreja de adolescentes que toda sexta-feira, 7 horas da noite, estão lotando a reunião de oração do UP. Porque sabem que precisam estar juntos em oração, porque têm sido alvo de ataques espirituais, porque Satanás tem armado ciladas com muita facilidade na vida de alguns adolescentes, e eles têm caído porque não estão orando, porque não estão clamando. A galera do Gol vai começar a chegar sábado 7 horas, porque eles sabem que estão vivendo numa geração pervertida e corrompida, na qual eles foram chamados a viver como luzeiros no meio das trevas, a ser luz no meio das trevas. Por isso eles precisam orar, eles precisam estar juntos vigiando. As mulheres intercedendo pelos seus filhos,
As mulheres na reunião do MOVE, quinta-feira, 6 horas. A igreja, quinta-feira, 8 horas. Junto em oração, cada vez mais. Não é porque essa 1 hora que a gente passa aqui orando, seja toda a oração que a gente precisa fazer durante a semana, não. Ela é só um momento de treinamento, um momento de estar junto, de se fortalecer como igreja, de clamar para que o Senhor nos sustente como igreja. E a gente precisa reconsiderar se a gente tem dado a devida prioridade a esse relacionamento na nossa vida. E a gente precisa cada vez mais buscar Deus e a intimidade com Ele através de uma vida de oração. Amém, irmãos? Senhor querido, obrigado pela Tua instrução tão clara sobre o modo como a gente é desafiado a viver uma vida de oração. A gente não quer viver uma vida de oração estereotipada, de oração aparente, de orações elaboradas, bonitas. Não, Senhor. A gente quer viver uma vida de oração que a gente tem espaço para derramar nossa alma diante do Senhor, para todos os dias confessarmos nossos pecados, todos os dias expressarmos nossa adoração, nossa gratidão, todos os dias, Senhor, clamarmos, livra-nos do mal e Te adorarmos, dizendo, Teu reino, Tua é glória, Teu louvor para sempre, vem reinar sobre a minha vida, como o Senhor reina nos céus. Faz assim com a Tua igreja, levanta no nosso meio homens e mulheres cada vez mais comprometidos com uma vida de oração, e que isso se reflita, Pai, no quarto com a porta fechada em casa, que isso se reflita nas reuniões de oração mais cheias, mais bem representadas. A gente quer ser uma igreja que ora, que entendeu a prioridade desse relacionamento íntimo contigo, Senhor. Faz assim, continua nos atraindo a Ti dessa forma, para a glória e louvor do Teu nome que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém.